aí pessoal, beleza? Hoje não falando sobre, eu vou estar falando sobre uma doença muito séria que está acontecendo na China, né? O metapneumovírus. E também relembrar um pouco sobre os 5 anos de pandemia de Covid-19, né? E alertar vocês que me assistem, né, os meus seguidores e aquelas pessoas que não são inscritas no canal, do que você não deve fazer sobre especulações, né, sobre essa doença. E também alertar para vocês não fazerem algum tipo de comentário brincando com essa doença, né? Devido a supostamente ter aparecido na China, né? Eu vou estar falando sobre também como se prevenir, né, do metapneumovírus, e também eu vou estar falando sobre como essa doença surgiu, porque muitas pessoas, né, devido à contaminação recente na China, acham que essa doença é chinesa, mas ela não é chinesa. Então, eu vou estar explicando tudo direitinho aqui para vocês no vídeo de hoje, e lembrando que o meu roteiro, né, eu fiz com muita pesquisa com base nos médicos, né, então assim, eu não entendo nada de medicina ou doenças pandêmicas, mas esse vídeo de uma certa forma eu fiz com base nos médicos do Brasil falando sobre essa doença, já que essa doença não é nova, né? Já veio essa doença para o Brasil e ainda circula no Brasil, mas as pessoas não sabem, né? Então vou estar alertando vocês de tudo isso sobre o metapneumovírus no vídeo de hoje. Então espero que vocês gostem do vídeo de hoje. E bom pessoal, como vocês puderam ver, hoje eu vou estar falando sobre o metapneumovírus, né, que é uma doença que supostamente surgiu na China, né, devido à contaminação de alguns chineses, né. E bom, para começar, eu vou falar sobre a doença. A metapneumovírus, né, ela tem esse nome comprido, mas tem uma sigla para ela, né, que é o HMPV, né. Eu vou falar metapneumovírus por mais que seja comprido, porque HMPV é estranho de falar, beleza? É uma doença respiratória, ou seja, ela atinge os pulmões, assim como o Covid-19, mas não é o Covid, né? E basicamente, pessoal, os sintomas do metapneumovírus é como se fosse uma gripe. Esse sim é digamos, uma gripe mais forte, né? Tipo o H1N1 ou H1N2. Lembrando que esse sim é como se fosse uma gripe, né? Não é como a Covid, como falaram que era uma gripezinha, e não é, né? E bom, o primeiro caso do metapneumovírus aconteceu em 2001 e foi na Holanda, não foi na China, né? Coloquem isso na cabeça, não foi na China como vem sendo falado, né? Tanto nas emissoras de TV como na internet, né? Surgiu na Holanda e também, pessoal, essa doença se espalhou, mas não quer dizer que virou uma pandemia, né? É como se fosse realmente uma onda de gripe muito forte. Até veio aqui para o Brasil em 2004, né? Fazendo uma primeira vítima ficar doente aqui no Brasil, mas ela passou do norte ao sul, né, dos países no geral, né. E o metapneumovírus, ele não é como se fosse a Covid-19, né, é uma doença muito diferente e, pelo que eu entendi, ela é menos, digamos, letal, como o Covid-19, então não precisa se preocupar tanto assim, né? Obviamente que você não vai poder descuidar, né? Mas como eu falei, essa doença, por mais que já circula aqui no Brasil, em outros países, né? Não é o caso de você pegar e sair xingando os orientais, né? Na internet ou na vida real, né? Fora da internet. Então,
tomem cuidado com o que vocês veem na internet, né? Não é porque essa doença começou a se espalhar na China que acabou sendo criado na China, né? E lembrando, pessoal, que onde começou a infecção do metapneumovírus na China é no sul da China, ou seja, no sul ou no norte da China, né? Lembrando que no sul ou no norte da China é uma área rural, ou seja, é uma área que muito provavelmente esses meses, né, que começou a ter o surto lá, deve ser uma região muito fria, né? E essa doença sim é como o H1N1 ou H1N2, né? Então ela surge no frio, né? Ou seja, a maior tendência da pessoa pegar esse vírus, né? Essa, digamos, uma gripe mais forte é no frio. Justamente é o período que está lá na China, né? No sul da China, no sul, no norte, enfim. Então não precisa meio que se preocupar se o vírus vai vir para o Brasil, porque já está há tempão e ninguém sabe, né? Só estão sabendo agora, supostamente, porque estão falando da China de novo. E bom, pessoal, de acordo com os médicos do Brasil, né, o metapneumovírus, ele tem uma chance pequena de meio que se tornar pandêmico, né? Obviamente, as pessoas não podem se descuidar, mas também não é o caso de ficar se preocupando 100%, né? Porque, como eu falei, essa doença já tá aqui no Brasil há um tempão, né? Então, assim, se alguém pegou, provavelmente não vai saber, porque, como eu falei, essa doença é uma gripe, né? É uma gripe que atinge os pulmões, né? Ela é como se fosse uma pneumonia, né? E todo mundo já pegou uma pneumonia, né? Eu também já peguei várias vezes pneumonia. E por mais que é grave, né? Às vezes a pessoa já pegou e nem sabe, né? Ou seja, ela pode ter, você que me assiste no caso, pode ter imunidade um pouco sobre essa doença, né? Porque essa doença, como eu falei, já circula aqui no Brasil, porém, ninguém não foi noticiado, né? E também, pessoal, acabou meio que tendo algumas notícias agora, que como se não tivesse já acontecido, né, essa doença aqui no Brasil. Então, assim, é triste de saber que até as emissoras não falam sobre isso, que já aconteceu no passado, né? Mas sim, parece que realmente a doença surgiu na China, né? Como se a China tivesse culpa de todas as doenças que ocorrem no mundo, né? E justamente por causa da Covid-19, que também supostamente não foi na China, foi em outro país, né? Outro país que deu algum tipo de animal que foi infectado, obviamente, e a China consumiu. Aí sim, teve início na China, mas pode ser que tenha sido de outra causa, um outro país que foi a causa, beleza? Então, assim, tomem cuidado com o que vocês veem, né? E como eu falei, os médicos falam que essa doença não tem um grande risco de se tornar uma pandemia de novo, né? Mas como eu falei, não é o caso que você deva se preocupar muito, mas sim, ao mesmo tempo, se cuidar para que essa doença não espalhe e também para você também não ficar doente, né? Se você tem família e se preocupa com ela, então comece a se cuidar mais, ao invés de ficar atacando hate nos orientais, né? Enfim, e como eu falei, não é alguma coisa tão grande essa doença, sendo que já existiu e a maioria das pessoas devem ter algum tipo de imunidade, porque já deve ter pego e nem sabe. E bom, pessoal, agora eu vou estar falando alguns problemas, né, que essa doença pode ocasionar, né, sobre a cultura oriental,
seja aqui na comunidade do Brasil, como em outros países, né, que tem a comunidade oriental, seja a comunidade japonesa, chinesa ou até mesmo a coreana, né. Isso, pessoal, não foi divulgado na TV ou coisas do tipo, muito menos na internet as pessoas falaram sobre, mas durante a pandemia do Covid-19, né, muitas pessoas meio que se revoltaram contra nós orientais. E por que nós orientais, não só os chineses? Porque as pessoas não sabem diferenciar um oriental do outro, né? Eu um dia posso falar sobre isso, né? Como diferenciar, mas é porque eu sei, né? Então assim, um dia eu posso falar sobre, mas devido a esse problema, né? Muitas pessoas começaram a usar do preconceito, né, como forma de dar opinião, né, como se uma opinião com preconceito fosse uma opinião, né. E muitas das vezes, pessoal, algumas pessoas fizeram, digamos, ações físicas agressivas contra nós orientais, né. Eu mesmo já, durante a pandemia, já fui agredido, né, 2 vezes no caso, né. Uma tentaram me atropelar e a outra tacaram porta no meu braço, né? Mas enfim, são coisas que a TV não fala, né? A TV aqui, pelo menos aqui do Brasil, né? Como eu sempre falei, sempre busca inclusão social, mas daqueles que tipo dizem que sofrem preconceito, mas são os mesmos que também causam preconceito, né? Como eu falei, tem gente que é da comunidade LGBT que vem com preconceito contra a comunidade oriental, assim como a comunidade negra aqui no Brasil vem com preconceito contra nós orientais e pedem direitos iguais, né? Enfim, isso nunca foi falado na TV, né? Mas até mesmo alguns influencers aqui no Brasil, né, alguns bem famosos que são orientais, acabaram também sofrendo comentários ou acabou sendo chamado de Covid, né? Assim como eu também já fui, mas enfim, eu acho que as pessoas, pelo menos, né, deveriam ter empatia, né, com os outros, principalmente aqui no Brasil, né? O Brasil que todo mundo fala que recebe com carinho os outros, né, que acolhe com carinho, é o país que faz brincadeiras preconceituosas com minoria, né? Seja com negro, com a comunidade LGBT ou até mesmo com a comunidade oriental, né? Enfim, é muito triste que isso possa acontecer. Uma coisa que eu acho que, se fosse ao contrário, né, eu vou pegar uma doença que surgiu aqui no Brasil, né? Eu acho que muitos de vocês viram essas semanas, né, que eu acho que no Fernando de Noronha, alguma coisa assim, ou em Santos, agora eu não lembro, surgiu uma virose, né? E está sendo chamado de norovírus, né? Duvido muito que se essa doença fosse fatal e pegasse todo mundo e espalhasse para o mundo inteiro, duvido que os brasileiros iam gostar de ser chamado de norovírus, né? Ou até mesmo outros países, né? Outras pessoas de outras nacionalidades agindo com agressividade em cima só porque a doença é do Brasil, né? É a mesma coisa, né? Essa doença, quando eu vi, né, o metapneumovírus surgiu, eu já sei que tudo que aconteceu na pandemia passada vai voltar a acontecer justamente por aparecer na China, né? Muitas pessoas vão discriminar a comunidade oriental aqui no Brasil, né? Mas isso
como eu já venho falando aqui no meu canal há muito tempo. Acontece, mas ninguém dá conta, né? Ninguém fala sobre, ninguém denuncia sobre o que acontece, né? Só importam com duas comunidades aqui no Brasil, a comunidade afro-brasileira e a comunidade LGBT, né? Não estou diminuindo, né, a luta de nenhuma dessas comunidades, mas eu só acho engraçado quando essas duas comunidades que pedem direitos iguais não fazem o mesmo para a comunidade, outra comunidade que seria nós orientais, né? Infelizmente, eu acho que tudo que aconteceu na pandemia passada vai voltar a acontecer. Isso se a doença não se espalhar mais, né? Não virar uma segunda pandemia no ano, né? Mas enfim, é uma coisa meio triste, né? Mas pensem sobre o que eu falei, né? Se o noravírus, né? A virose lá de Santos, ou sei lá onde que fosse uma doença fatal e espalhasse, né? Muitos de vocês não iam gostar de ser chamado de noravírus, né? Ainda mais porque é um nome meio complexo de falar, igual o metapneumovírus, mas enfim, eu acho que vocês entenderam o que eu quis dizer com isso, né? E bom, pessoal, eu vou falar um pouco sobre como se prevenir, né? Basicamente, eu acho que vocês estão cansados de ouvir, mas não ficar como é uma gripe, né, uma gripe mais forte, o metapneumovírus. É bom não ficar onde tem tumulto de gente, onde fica tudo fechado, tem que ficar num lugar arejado, né? Por mais que às vezes você possa sentir frio, é melhor sentir frio do que pegar essa doença, né, de alguém. Usar máscara se possível, né? Por mais que não é uma doença tão fatal assim, é bom usar máscara, porque caso você pegue, você nem espalha para outras pessoas, né? Isso é da cultura oriental, usar máscara, né? Então voltem, se possível, a usar máscara, independente se você está em um lugar aberto ou não, né? E é a mesma coisa, né, de doença, passar álcool em gel, lavar a mão direito, tomar banho direito, porque a doença pode ficar, o vírus pode ficar na roupa, dependendo, né, é igual o Covid, basicamente. Então assim, assim que vocês podem, né, no caso, se prevenir contra o metapneumovírus, né. Esse metapneumovírus parece doença da meta, né? Mas enfim, mas não é. Mas enfim, é isso. Acho que passei tudo que eu deveria passar, como se prevenir, né? Mas é só tomar cuidado, pessoal. E bom, pessoal, a conclusão do vídeo é um alerta, né? Tome cuidado onde vocês veem, né, essas notícias, busquem saber sobre. Se você tá curioso, né, para ver se não vai virar uma pandemia ou sei lá o que, né, pesquisar sobre a doença, né, não julguem uma etnia, uma raça ou até nacionalidade de alguém, porque a doença supostamente surgiu naquele lugar, sendo que pode ter surgido em outro lugar, e também, mesmo que se fosse isso, não é legal ficar brincando com doença, né? A gente tem que tratar a doença como um assunto sério, não como algo engraçado de se falar, de fazer piada, porque como vocês viram, na pandemia passada muita pessoa morreu, né? Inclusive você que me assiste pode ter perdido um ente querido da pandemia passada, né? Ou até mesmo ter ficado doente, né? Então assim, tome cuidado onde vocês veem as notícias, não façam coisas ruins, né? Não comentem coisas ruins sobre a cultura dos outros devido a essa doença. Enfim, é só se prevenir contra notícias falsas e também contra a própria doença, né? Por mais que não tenha um grande risco de se tornar uma pandemia de novo, tem que tomar cuidado, né? Com doença não se brinca.
E bom, pessoal, a conclusão do vídeo é um alerta, né? Tome cuidado onde vocês veem, né, essas notícias, busquem saber sobre, se você está curioso, né, para ver se não vai virar uma pandemia ou sei lá o que, né, pesquisar sobre a doença, né? Não julguem uma etnia, uma raça ou até nacionalidade de alguém, porque a doença supostamente surgiu naquele lugar, sendo que pode ter surgido em outro lugar, e também, mesmo que se fosse isso, não é legal ficar brincando com doença, né? A gente tem que tratar a doença como um assunto sério, não como algo engraçado de se falar, de fazer piada, porque como vocês viram, na pandemia passada muita pessoa morreu, né? Inclusive você que me assiste pode ter perdido um ente querido da pandemia passada, né? Ou até mesmo ter ficado doente, né? Então assim, tome cuidado onde vocês veem as notícias, não façam coisas ruins, né? Não comentem coisas ruins sobre a cultura dos outros devido a essa doença. Enfim, é só se prevenir contra notícias falsas e também contra a própria doença, né? Por mais que não tenha um grande risco de se tornar uma pandemia de novo, tem que tomar cuidado, né? Com doença não se brinca. E bom, pessoal, o vídeo é esse. Espero que vocês tenham gostado, entendido sobre o assunto. Espero que não vire uma pandemia, né? O metapneumovírus. E espero que vocês possam pesquisar mais sobre esse doença, né? E deixar um alerta que é uma doença séria, né? Toda doença deve ser levada a sério, não deve ser levado como piada e muito menos deve ser minimizado, né? Minimizado no sentido como foi a Covid-19, né? Todo cuidado é pouco, e lembrando que se você acha que você está no direito de xingar a cultura dos outros, achando que tá certo, procure saber se no seu país também não está vindo uma doença, não surgiu uma doença com o nome do Brasil, beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado, se cuidem e até o próximo vídeo. Valeu, falou!